Olá, senhoras e senhores, Opinião Livre no ar, posse do Sescom RS aqui na Sojipa. Fiquem conosco. Posse festiva do novo presidente do Sescom RS aqui na Sojipa, Célio Lewandowski. Prazer te encontrar, cumprimentos, uma belíssima recepção e um grande desafio pela frente, que é representar essa categoria fantástica. Obrigado, Diego. Acho que é um prazer te receber aqui. Eu acho que essa noite, mais do que festiva, é um momento de firmar alianças e de renovar também a entidade, porque nós estamos aí trazendo jovens, né? Isso é importante porque a entidade ela permanece na medida que ela faz a sua renovação. Quanto tempo na área contábil, Célio? Olha, são 35 anos na área contábil. E o que é interessante, são só 8 anos no Sescom RS. Tu vê que com 8 anos tu chegar, isso é sinônimo de uma renovação, de uma entidade que é madura, mas porém acredita e aposta na renovação. Vamos falar um pouquinho de ti, depois a gente entra no Sescom. Como é que tu entrasse nessa carreira? Isto foi a coincidência que me levou. Eu trabalhava como boy num escritório de contabilidade e pela minha inquietude eu gostava de terminar cedo as coisas na rua para voltar e fazer alguma coisa. E eu sou do tempo antigo que era com ficha razão e era uma máquina de escrever. Então eu somava, ia fazendo, cada dia ia fazendo alguma coisa. E assim, naturalmente eu fui aprendendo. E a contabilidade foi entrando na minha vida, não foi uma coisa escolhida. Quando eu cheguei na minha maturidade, quando eu cheguei na hora de escolher, já estava escolhido. A contabilidade não me escolheu, não fui eu que escolhi a contabilidade. Que maravilha! Na verdade, tu foste meio que um autodidata. Isso. Depois é que tu foste, aí fizesse a faculdade. Eu comecei trabalhando na prática, depois passei pela auditoria e neste momento é que eu entrei na faculdade. Mas tenho honra de ser formado como auxiliar de contabilidade pelo Senac no meu antigo 2º grau. Que história maravilhosa, né? Que paixão pelo que faz, né? Eu acho assim, a contabilidade é uma profissão que ela é muito inclusiva. Ela faz o menino, que nem eu, que veio de uma situação no limite da marginalidade e trouxe até hoje aqui nesse momento. Eu acho que isso me emociona e isso faz com que eu acredite nessa profissão e que queira que outras pessoas com meu amor, ao ver o meu amor, influenciar outras pessoas para que essas pessoas também tenham esse mesmo amor pela profissão. Que legal, que coisa boa. E no Sescom, faz 8 anos tu disseste que entraste, o que tu encontrou na entidade? Eu encontrei uma casa aberta, arejada, que deu espaço para as novas lideranças. Era o presidente Jaime que me convidou, depois eu era suplente, depois com o presidente Diogo ele me convidou para ser diretor efetivo e assim naturalmente, e aí por uma alegria minha, meus colegas me escolheram para conduzir esse processo. Muito empolgado? Muito, muito empolgado, emocionado. Eu até estou com medo da hora do discurso. Eu pedi até uma parte da minha família para que o Luiz Afonso faça a locução, porque eu tenho certeza que a parte, vou lutar para fazer a parte formal. Mas na parte da minha família eu tenho certeza que eu vou debrulhar em lágrimas. As lágrimas chegarão. Com certeza. Acho que a emoção, eu vou me permitir nesse momento transparecer a minha emoção. Tá? Nós estamos falando de quantas empresas do setor? São 20 mil empresas de serviços que a gente representa. Rio Grande do Sul? Em todo o Rio Grande do Sul, exceto a região de Caxias, que tem o nosso co-irmão Sescom Serra Gaúcha. Serão quantos anos? Serão 4 anos, e tão somente 4 anos, porque eu acredito na renovação, tanto quanto o Diogo. Eu acho que a gente tem que vir, fazer o mandato e depois entregar para os outros. Uma gestão coroada de sucesso para ti. Muito obrigado, Diego. Abraço. Outro.
Bem, foram 4 anos à frente do Sescom RS e o Diogo Schamum está passando o cetro ao Célio Lewandowski, que era integrante da diretoria, vai dar continuidade ao trabalho. Como é que foram esses 4 anos, Diogo? Prazer te encontrar aqui. Prazer é todo meu, Diego. Foram 4 anos muito intensos. A gente fazendo uma reflexão de tudo que se passou, de tudo que se fez, os resultados, as conquistas, os reveses. Foi muito intenso, foi de muito trabalho. Mas é um sentimento misto. Sentimento de despedida, mas de muita alegria também. Em um ambiente como esse, encontrando vários amigos, também sabendo que a gente está com aquele o sentimento de dever cumprido. É muito bacana. Eu acho que é um ciclo que se foi com muita dedicação, com muito prazer, com muita vontade. Eu acho que o resultado disso são as coisas que ficaram, as coisas que ficaram registradas, os reconhecimentos, que para nós é mais do que suficiente. A gente conversou algumas vezes, desde a tua posse, depois dos eventos, o EGESCOM, e, enfim, tantas vezes que nos encontramos, da coisa da entrega, né? E que muitas vezes se paga também um preço porque a tua empresa está lá, lógico, tu vais delegar, mas não, tu tens que estar na entidade a qual representas, porque esse foi o compromisso. A gente tem que fazer bem, né? Se a gente se dispôs a fazer, ninguém me obrigou a presidir o Sescom. Eu fiz com muito gosto, com muito prazer. Então a gente tem que dar uma dedicação. Cara, cada pessoa tem o seu perfil, mas o meu é de entrega. Então eu entreguei muito tempo para o Sescom. A minha satisfação é que o resultado veio. Então hoje o Sescom é uma entidade reconhecida e tem uma percepção muito boa perante seus associados, seus representados e até a sociedade, que era um grande desafio nosso. Nós nos propomos a transformar o Sescom numa entidade conhecida pela sociedade, prestando serviço para a sociedade. Porque no início a gente tinha aquela questão pejorativa de sindicato. Puxa vida, sindicato é greve, é metalúrgico, é parar o Brasil. Então a gente tinha vergonha de dizer que era sindicato. E nós fomos nos repaginando, nos entendendo e nos posicionamos como sindicato a serviço da sociedade. Não existe ninguém a serviço da sociedade que faça baderna, ninguém a serviço da sociedade que faça uma coisa que não seja de acordo em prol do coletivo, em detrimento, fazer questão própria, né, em detrimento ao bem comum. Então eu fico muito tranquilo que a gente está entregando um Sescom grande, um Sescom forte e um Sescom com lideranças. O Célio é uma delas e tem outras tantas que eram um dos nossos desafios também. Formaram lideranças. Entrei para fazer um mandato, tive convites e pressão para permanecer, até por uma questão de ser mais jovem, assim que a média, mas missão cumprida, lideranças formadas, Sescom forte e agora o desafio da nova diretoria. E eu sempre vou estar dando apoio, sempre vou estar à disposição, porque eu tenho um carinho enorme pelo Sescom. Bom, o judô está na tua vida, né? O judô esteve na minha vida, esteve muito intensamente, hoje está mais distanciado, mas continua na minha vida. O que eu queria te perguntar é o seguinte, porque o judô também, enfim, é uma arte marcial, mas é uma filosofia também, né? Se te ajudou em momentos de tensão a ter a serenidade necessária? Sem dúvida nenhuma. O judô, a questão da cultura oriental, da cultura japonesa, nos traz uma concentração, nos traz um foco importante. Não há dúvida que traz para o cidadão. E é evidente que o cidadão leva para a sua profissão, leva para o seu desafio dentro de uma entidade, então eu não tenho dúvida quanto a isso. Tivemos situações de eu estar em conjunto com outro colega, numa situação tensa, de risco, e o colega se encolheu e eu me sobressaí, eu me impus pela essa tranquilidade e fiz naturalmente. Depois o colega veio me dizer, essa situação tu agiu de maneira corajosa. Eu disse, não, normal, como eu fiz a vida inteira, como eu competi minha vida inteira. O judô, tu está lá sozinho, tu treinou, tu tens lá o teu técnico, mas a decisão é tua e o resultado é teu na maior parte. Então traz com certeza um complemento de educação e também uma questão de lidar com situações um pouquinho mais tensas e lidar com o grupo. Eu acho que o judô nos traz sim esse apoio, sem dúvida. Bom, mais uma questão aqui para a gente fechar, presidente Diogo Schamum, que como eu disse está passando, né, o bastão ao Célio Lewandowski. A luta por uma racionalidade maior da questão tributária no Brasil, ela é permanente, né? Ela é permanente, Diego, e assim, a gente não consegue enxergar num curto prazo uma evolução nesse sentido. Se fala em reforma tributária, como se fez uma trabalhista importante que não se imaginava fazer, inclusive no tom que se deu, como está se avançando a previdenciária,
cedendo, perdendo algumas questões no meio do caminho e essenciais, importantes, porque é onde está o maior foco, como o funcionalismo público, a área militar. Mas a reforma tributária, hoje, ela traz uma situação muito danosa para a sociedade, para a economia. Hoje nós temos um alto grau de informalidade, de sonegação. E essa sonegação possivelmente exista porque a carga tributária é alta, porque se ela fosse justa não teria problema. Nós temos uma grande bandeira do SESCOM, que nós nos associamos inclusive à senadora Ana Amélia Lemos, que é a defasagem da tabela do imposto de renda da pessoa física. Isso é um assalto no bolso do trabalhador. O trabalhador simplesmente deixa de botar no bolso 80%, ele contribui 80% a mais, porque ela é defasada em 80%, quase 90% essa tabela. Essa malandragem tributária, porque a malandragem, se nós vivemos num país que tem inflação e não atualizamos a tabela pela inflação, o imposto vai aumentando, porque a remuneração aumenta conforme a inflação e a faixa não aumenta. Então a malandragem coloca mais de 40 bilhões de reais nos cofres públicos todo ano. E esse dinheiro era para estar na economia, era para estar no nosso bolso. E essa tabela atinge a todo mundo, ela atinge ao trabalhador de carteira assinada, ao empresário, ao autônomo, ao funcionário público, da área privada, do norte, do sul. Então ela atinge absolutamente todos os brasileiros, que cada um contribui com parte desses 40 bilhões de reais que vão para os cofres públicos para pagar aqueles devaneios de despesa, aqueles orçamentos absurdos, aqueles exageros, aquelas faltas de controle lá de Brasília e que se replica aqui para os outros governos. Descontrole porque o dinheiro não é dos políticos, mas os políticos o destinam como querem. Exatamente, e existe já, aí é uma questão mais ideológica, mas o tamanho do Estado, não é possível, o Estado pode ser até grande, mas que se sustente, que ele não precise tirar do bolso do cidadão. E como o Estado é incompetente para prestar serviço, quanto menor ele for, eu entendo que seja melhor. Diogo Chamon, cumprimentos pelo teu trabalho, enfim, saúde, e a gente vai se encontrar muito por aí. Muito obrigado, abraço, Diego. Valeu. Deputado estadual Thiago Simon, do MDB, prestigiando esta posse aqui no SESCOM, na Sojipa. Deputado Thiago Simon, prazer revê-lo. Prazer enorme, Casagrande, uma festa muito bonita, bom te encontrar aqui. O deputado que nos últimos anos consolidou vamos dizer assim, uma posição na defesa do empreendedorismo. Exatamente. Conversamos várias vezes, acompanhei vários discursos seus. E me parece que dentro da complexidade da sociedade, mais do que nunca, sem empreendedorismo não vai. E eu espero que a sociedade, a classe política de maneira geral, as instituições estejam alertas para isso. Porque não adianta não ter empreendedor, senão não tem emprego, não tem retorno tributário, que é o que o senhor sempre insiste. Sem dúvida, Casagrande, nós temos realmente um entendimento muito claro, muito firme, de que o Estado do Rio Grande do Sul, eu agora vinha com alguns empresários de Santa Catarina e nós comentávamos justamente os avanços institucionais importantíssimos que o Estado de Santa Catarina vem adotando ao longo dos últimos anos, que criaram diferenciais competitivos que atraíram inúmeros empreendedores para aquele estado, não é? Santa Catarina realmente está de parabéns. E o nosso estado, o Rio Grande do Sul, infelizmente, ao longo dos anos, ele pecou por não modernizar a sua estrutura administrativa. Isso a nível principalmente de prefeitura da capital e a nível principalmente do estado do Rio Grande do Sul. Algumas estruturas pesadas, anacrônicas, burocráticas, com excesso de normatizações, caso de licenciamentos ambientais, PCCIs, alvarás, que dificultavam e tornavam, e muitas vezes inviabilizavam empreendimentos. Nesses últimos anos eu recebi alguns relatórios bastante interessantes
tem se feito um trabalho muito importante para se reduzir um dos aspectos, a burocracia do nosso estado. Na área de licenciamentos ambientais foi feito um trabalho muito importante, reduzindo de mais de 900 dias a média de prazo de licenciamento ambiental para em torno de 55 dias. É muito, mas se reduziu bastante. A rede simples que o SEBRAE, as prefeituras municipais trabalham no sentido de reduzir o tempo de abertura de empresas, que em alguns casos chegava a 150, 200 dias. Loucura isso. Casagrande, tu pensa o seguinte, o sujeito quer abrir um negócio, quer pegar o seu capital, quer correr risco, quer gerar emprego, quer gerar renda e demora 150 dias para abrir o seu negócio, é uma coisa insana. E essa rede simples, ela começa a fazer um mapeamento de todos os órgãos, todos os processos, todas as burocracias, faz um único ambiente, chamado normalmente Sala do Empreendedor, não é? Que simplifica e coloca uma única pessoa que cuida de tudo, como já tem a Sala do Investidor, reduzindo significativamente, em vários casos, para 2 dias, né? A junta digitalizada, o SEBRAE vai fazer nos próximos dias uma entrega de 18 mil processos digitalizados. Então assim, o Rio Grande do Sul está dando passos importantes realmente para fazer uma coisa que é fundamental, que foi a tua pergunta. Esse estado tem que se tornar um ambiente favorável a quem quer empreender. Porque sinceramente, o senhor tocou bem no ponto, deputado, quer dizer, é uma vergonha para nós que a gente exalte Santa Catarina, que nós adoramos, que nós gostamos, temos amigos, é um estado que merece todo o respeito, mas que a gente que nasceu aqui e que nós vivemos o Rio Grande do Sul há 30 anos, há 40 anos, a gente tem que exaltar Santa Catarina em detrimento do Rio Grande. Santa Catarina merece todos os louros, mas nós temos que buscar o nosso lugar na história. E aí tem que quebrar os ovos para fazer o omelete. Não é só o empreendedorismo, tem que mexer em uma série de privilégios que estão dentro do estado e que é muito difícil mexer. Nós vimos, o governador tentou em vários aspectos e é difícil. Tem muita gente que defende corporação. Não, sem dúvida. Quando eu citei o exemplo de Santa Catarina, eu citei um exemplo prático de um estado que está fazendo o dever de casa e mostrei que o Rio Grande do Sul, que vinha numa situação muito difícil, começa a seguir o mesmo caminho, né? Inclusive, o nosso estado é o 4º PIB do Brasil, mais de 400 bilhões, tem uma rede de parques tecnológicos, de universidade, um capital humano, um povo empreendedor e todas as condições. Ou seja, nós temos um estado viável, nós temos o Rio Grande do Sul, é extremamente viável, mas o estado é que tem, infelizmente, a sua baixa capacidade de investimento e muita burocracia que tem atrapalhado, e nós estamos começando a mudar essa história, né? Agora, realmente, a questão dos privilégios é uma questão importantíssima. Os privilégios adquiridos. Exatamente. Nós temos, infelizmente, uma média salarial de alguns poderes, não é? E algumas instituições que extrapolam completamente o bom senso. Nós temos aposentadorias especiais também, que não são razoáveis. Com 45, 46 anos não é razoável, não tem sustentabilidade atuarial, tanto é que a nossa maior dificuldade hoje é justamente o déficit previdenciário do nosso estado. Então, a questão do 12º, ou seja, nós respeitamos, sabemos que os poderes têm independência, deve-se trabalhar numa perspectiva de harmonia, mas a PEC do 12º, ela procurava fazer uma justiça orçamentária, justamente trabalhando não com a perspectiva, o orçamento proposto, mas com o orçamento real, infelizmente não foi aprovada. Então eu acho que, sem falar outros privilégios que são mais críticos ainda, questão do foro privilegiado e outras questões que infelizmente envergonham o Brasil, né? Eu tenho certeza que nesse momento que nós temos agora, que é o momento que o povo brasileiro, no processo eleitoral, ele tem condições de fazer uma grande renovação e realmente dar um basta nisso tudo. Um abraço, cumprimentos. Casagrande, parabéns pelo teu excelente trabalho. Um abração.
Vereador Walter Nagelstein, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vindo prestigiar essa noite importante do SESCOM aqui. Prazer te encontrar, Walter. Obrigado, Diego. Prazer é meu te encontrar e mais uma vez a gente poder conversar um pouquinho com o teu público aqui num segmento que é importantíssimo para o bom andamento da nossa economia, que sempre sofre com muitos percalços, com a burocracia, que eu sempre digo, a burocracia é tóxica, né? E especialmente nós aqui no Brasil. E acaba que a economia sofre e a própria política sofre também. As pessoas se ressentem da política, achando que ela não, e de fato não, trabalha para o bem-estar das pessoas e da sociedade. A política ela é tão vítima da burocracia quanto a própria economia. Então acho que o nosso primeiro grande desafio é desburocratizar. Esse cipoal, por exemplo, de leis fiscais, tributárias, é uma coisa doida no nosso país e isso é preciso simplificar. O grande problema é mexer nisso, né? Porque todo mundo fala há 20 anos em reforma tributária no Brasil, mas ninguém quer abrir mão. Na hora de fazer mesmo a reforma tributária, ninguém quer abrir mão da sua fatia, do quanto está ganhando. Mas isso é fundamental se enfrentar, especialmente eu espero em 2019, entre outras coisas, além de desburocratizar, de tornar o Estado mais enxuto, a questão mais simples, inverter a pirâmide, de que a maior parte dos recursos fique no município e menos fique na União, no Poder Central, porque isso é um desvirtuamento que o Brasil vive do seu processo federativo, que é muito ruim. Quero falar um pouquinho de prefeitura antes, algo que me chama muito a atenção nas suas falas recentes, nos seus vídeos. O senhor tem batido muito na questão do conservadorismo enquanto doutrina política. Infelizmente, nas últimas décadas no Brasil, ser conservador meio que virou um palavrão. A esquerda conseguiu esse feito. Conservador, sinônimo de algo ruim. Quando as nações mais avançadas do mundo têm partidos conservadores e líderes conservadores do mais alto nível. E uma parcela da sociedade se assume como conservadora. E eu acho interessante que tu tens batido muito nessa tecla. É que a primeira confusão que as pessoas fazem, e alguns propositalmente, faz parte da estratégia política, é confundir conservadorismo com reacionarismo, né? O reacionário é aquele cara que é saudoso do passado, ou às vezes é muito radical em determinadas posições morais, ele quer impor esses valores às outras pessoas. Na verdade, o conservadorismo não tem nada a ver com isso. O conservadorismo tem a ver com, na verdade, uma forma de ver o mundo e uma filosofia, até mais do que uma ideologia. É um apego por exemplo, a moderação. É saber que os valores são muito mais facilmente perdidos do que conquistados, que a estabilidade e que a prudência são questões que precisam ser perseguidas permanentemente. E é por isso que as sociedades mais desenvolvidas, elas têm, historicamente, uma questão de respeito às tradições, de respeito aos bons valores e de mudanças que são necessárias. Ser conservador não quer dizer que não se deva promover mudanças. Sem dúvida, as mudanças sempre precisam ser feitas, fazem parte de um diagnóstico de que algumas coisas estão erradas e que precisam ser aperfeiçoadas, mas que essas mudanças elas têm que ser feitas de forma gradativa, paulatina e aproveitando o melhor da experiência humana. Isso o revolucionário não sabe fazer, porque o revolucionário quer sempre, e as vertentes ou doutrinas revolucionárias, ou o socialismo, que quer impor, por exemplo, a questão da soberania popular, quer fazer terra arrasada com esses valores tradicionais da sociedade para construir muitas vezes valores utópicos. Tão utópicos quanto o ultraliberalismo, por exemplo, né, que também, na minha avaliação, no meu sentir, com todo respeito àqueles que pensam assim, entrega somente ao mercado algo que não pode ser só do mercado. Os governos têm um papel, os estados têm um papel, não é o papel do excesso. Não é o papel gigantesco como se transforma em algumas sociedades, que acaba sendo um ônus para a própria sociedade pagar isso, arcar com o custo dos impostos para sustentar grandes máquinas estatais, mas eles têm um papel da realização da justiça, um papel da mediação dos conflitos, um papel no evitar que o abuso do poder econômico sacrifique muitas vezes. O Adam Smith, quando fez a sua teoria do desenvolvimento econômico, ele próprio já consagrou que o capital, quando ele vai ganhando escala, a tendência natural é o monopólio. Isso as experiências capitalistas do século XIX e do século XX nos mostraram, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos nós tínhamos o fenômeno do petróleo com a família Rockefeller. O governo americano foi lá e cindiu
e criou as 7 irmãs, 6 ou 7 irmãs, que eram as empresas Exxon, a Texaco, todas aquelas empresas. Para quê? Para forçar que houvesse competição e a partir daí, então, que houvesse mais equilíbrio e que favorecesse a sociedade, ao consumidor em última análise. E hoje a gente está de novo num processo meio parecido com aquele, né? A gente entrou no PT, que foi uma desgraça para todos nós, de novo com essas ideologias coletivistas que querem fazer terra arrasada com tudo, com os melhores valores de uma sociedade para implantar um modelo deles que não deu certo em lugar nenhum ao longo do século XX, mais de 60 experiências de socialismo real que nunca deu certo, só entregou para o mundo o que a gente está vendo hoje na Venezuela, e a gente chega de novo aqui num modelo de anomia. Outro dia eu vi o Flávio, candidato à presidência da República, o Flávio Rocha, falando nisso, e ele usou uma metáfora muito interessante. A gente está diante de 2 icebergs, da extrema esquerda e da extrema direita, né? E o nosso grande desafio é tentar navegar nesse mar de lama que a gente vive no nosso país, em meio a esses 2 icebergs, para conseguir encontrar um rumo bom para o Brasil. É isso que eu desejo nesse ano de 2018. Só que eu vejo um terceiro iceberg no meio dessa história, que é a descrença, que é a desilusão e que é a pouca cultura que, de um modo geral, o Brasil tem. Quando a gente vê que pesquisas indicam que 92% dos brasileiros não têm capacidade de fazer uma interpretação de texto, de compreender uma metáfora, de compreender uma ironia, realmente a gente vê que é uma situação muito difícil. Porque se tu não tem esses elementos, essas condições, fica prejudicado o teu discernimento, o teu senso de juízo, e é mais fácil ainda levar as populações a experiências populistas. E eu acho que esse talvez também seja o que aconteceu lá com o Jânio. Pode ser que a gente esteja no limiar de vivenciar de novo, e eu acho isso muito ruim porque o Brasil acaba ficando em círculos. Para além de tudo isso, eu vejo o seguinte: a gente precisa conservar os bons valores, construir uma nação em cima da educação e preservar a liberdade do indivíduo e a segurança jurídica. Eu acho que se a gente fizer isso, né, investir muito em educação, desideologizar a educação, porque a esquerda tomou conta da educação. Os partidos da esquerda tomaram conta da educação básica, dos sindicatos, da universidade principalmente. Então a gente precisa desentranhar isso de dentro da universidade. Fazer uma educação para o desenvolvimento, fazer uma educação para a liberdade. Porque esses movimentos de ultra-esquerda falam em liberdade, mas são os primeiros a matar a liberdade. Falam em tolerância, mas são os mais intolerantes que a gente pode ver. Falam em não ter preconceito, mas são os mais preconceituosos que a gente pode encontrar. Então talvez o primeiro desafio é desentranhar isso de dentro do sistema da educação. A partir daí conseguir construir esses consensos que a gente precisa e, a partir desse consenso, quem sabe, e eu desejo e trabalho e faço política para isso, construir o Brasil que a gente merece que seja, Diego. Nós vamos numa outra oportunidade conversar sobre prefeitura, eu quero lhe ouvir muito. Obrigado, Diego. Obrigado, eu que agradeço. Presidente da Câmara de Vereadores, Walter Nagel. Obrigado, um abraço. Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema
Programa Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Porque a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Satisfação encontrar esta grande liderança, uma das grandes lideranças do meio empresarial do Rio Grande do Sul, o presidente Paulo Cruz, esta noite aqui na posse do Sescom. Prazer te encontrar, Cruz. Prazer é nosso, como sempre, falando sobre as coisas do Rio Grande. Estamos aqui numa noite festiva, com a saída do Diogo Chamoun, o ingresso como presidente do Célio Lewandowski. Lamentamos a saída do Diogo, que fez uma brilhante presidência no Sescom, mas assim são as coisas, assim as entidades devem se renovar. Já saiu o Jaime Grunder Sobrinho, que tinha feito um grande trabalho, é uma entidade importante, da qual o Cindy Lojas de Porto Alegre é parceiro, atua em várias ações juntos com o Sescom, fazendo o possível para resolver problemas que nós temos no dia a dia das nossas empresas. O lojista precisa dos contadores, do serviço dos contadores, e por isso essa proximidade. Nós estamos passando um momento difícil e o Sescom tem um trabalho muito profícuo em relação aos impostos e à carga tributária, e o Cindy Lojas tem, com essa proximidade que nós temos, estamos aqui prestigiando o Diogo Chamoun hoje, no momento da sua saída, e que nós lamentamos. Sabemos que o Diogo vai fazer um voo mais alto na entidade nacional,
né? E esperamos que ele possa contribuir, como contribuiu para o engrandecimento dessa entidade, que fez um trabalho muito grande, foi presidente do Observatório Social, que presta um relevante serviço para a comunidade de Porto Alegre, fiscalizando os gastos da prefeitura, também saiu disso e agora vai dar voos maiores. O Célio Lewandowski chega aí com o espírito de manter a entidade na alta que está, num momento que todas as entidades sindicais passam por dificuldades, mas que certamente, pelo trabalho que faz, a entidade tem um trabalho junto aos seus associados, irá permanecer no mercado. Nosso Cindy Lojas Porto Alegre voando, tivemos a FBV, que foi um grande evento mais uma vez. Exatamente, apesar da greve, nós tivemos um evento grandioso e estamos pensando já no evento do ano que vem, que será maior ainda. Na Fierg. Na Fierg, sem dúvida. Abraço. Um abraço, obrigado por te encontrar. Minha querida colega e amiga senadora Ana Amélia está completando seu 8º ano de mandato no Senado. Como passou rápido? Boa, né? Boa. Me lembro como se fosse ontem a tua despedida. É verdade, foi muito bom. Despedida da mídia, que tu ocupaste com brilhantismo durante décadas e agora lá no Senado. Um mandato absolutamente reconhecido pelos gaúchos, pela sociedade brasileira. Olha, Diego, é confortante. Agora, essas pesquisas que saíram aqui do Paraná Pesquisas me deixaram bastante, eu diria assim, confortada, mas não aliviada pela disputa que a gente vai ter agora no dia 7 de outubro. Não há eleição ganha, você precisa trabalhar muito e temo que você imagine que já conhecemos pela história que alguns candidatos dormiram vitoriosos e acordaram derrotados. Exatamente por esse conceito de já ganhou. Não tem isso. A política é muito desafiadora e a gente vai continuar trabalhando para honrar o apoio que tivemos em 2010. Minha querida Ana, eu tenho dito que o próximo presidente da República vai ter... Bom, todos os governantes terão, né? Mas o próximo presidente da República, com déficit anual de mais de 150 bilhões, crescente, ele vai ter enormes dificuldades. Ele vai ter que reformar o país. E me parece que o brasileiro, de maneira geral, é muito avesso a reformas, porque a conta vem, né? Ela vem, quer dizer, todo mundo tem que entregar um pouco para que todos ganhem. O que tu estás projetando aí para o nosso futuro? Bom, primeiro, antes de 2019, a minha preocupação é com 2018, que encerre sem traumas, que 2018 faça daqui a 4 meses uma eleição no dia 7 de outubro e que a gente atravesse esse período, essa transição difícil, complicada, desafiadora até para todos nós. Nós estamos vivendo uma carência de lideranças nacionais no campo político. A crise que nós estamos vivendo, Diego, é uma crise política, essencialmente política. O déficit fiscal é administrável, mas por conta da fragilidade que tem o governo atual, ele está fazendo concessões, que aí sim aumenta o fosso, aumenta o déficit que nós temos já fiscal. Agora mesmo nessa paralisação dos caminhoneiros, o que foi feito para conseguir atender a demanda deles em relação ao subsídio ao diesel, aumenta fortemente o déficit fiscal. E aí nós temos que tirar, para atender essa demanda, para pagar esse subsídio à Petrobras, que é uma empresa com capital aberto. O governo teve que ceder. E aí está cortando recursos da Embrapa, está cortando recursos de vários setores, e agora entramos numa briga. As grandes empresas que fornecem os xaropes de algumas bebidas que são produzidas na Zona Franca não querem entrar na contribuição que a sociedade toda está pagando. E, portanto, os senadores da Zona Franca de Manaus, os 3 senadores do estado do Amazonas, fizeram um projeto de resolução para acabar e anular com aquela cobrança do IPI sobre esses produtos da Zona Franca de Manaus.
E eu entrei ali como Dom Quixote nesse processo na reunião da CCJ ontem para pedir uma audiência pública antes de se votar 2 projetos de resolução do Senado, um do senadora Vanessa Graziotin e outro do senador Eduardo Braga, para que não seja penalizado o pequeno fabricante de refrigerantes aqui aí de Lajeado, lá de Sarandi, de todas as cidades no nosso estado, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e que não produzem essas marcas famosas e, portanto, também estariam penalizados. Consegui vencer, tive o apoio, inclusive, da oposição, do Partido dos Trabalhadores, porque o Paraná também não quer isso. Nós aqui no Rio Grande do Sul mais seremos muito penalizados. Consegui vencer sozinha lá pedindo essa audiência pública, vai acontecer na semana que vem, e aí depois eu espero que algum senador peça vistas do processo para pelo menos retardar uma decisão. Veja só, não é possível que das grandes corporações, as maiores da área de bebidas, que se neguem a dar uma contribuição nessa hora da crise que o país está vivendo, depois de ter ganho lucros extraordinários com a venda dos seus refrigerantes. Então, eu penso que nós precisamos, que a crise precisa ser vivida e compartilhada, mas cada vez mais as corporações no Brasil pedem mais coisas. Cada um chega lá e quer mais, cada um que chega lá quer mais. Quando o governo é fraco, ele vai cedendo, e aí vai aumentando a isso que você falou, um déficit de 20, 30 bilhões, e aí como é que você vai resolver esse problema? Podemos sonhar um dia, senadora Ana Amélia, quem sabe com um sistema parlamentarista, em que nós tenhamos governos fortes, e se eles não forem fortes, eles deixam de existir, eles vão cair. Ou isso, em termos de Brasil, é uma projeção que jamais vai se concretizar? O problema, Diego, é que você que conhece muito o cenário político, hoje a visão que tem a sociedade sobre a política e os políticos é péssima. Aliás, muitos dão razão para que seja assim esse comportamento e essa visão da sociedade sobre a classe política. É uma visão de decepção, de frustração, lá só tem corrupto. Então, muitos dão razão para isso. Agora, tem gente séria lá trabalhando. Claro, talvez a minoria, sim, mas aí está a responsabilidade do eleitor de fazer a mudança. A minha dúvida no regime parlamentarista é que você teria que ter um Congresso, uma composição de um Congresso muito mais comprometida com as causas sociais, com as causas da comunidade, o interesse coletivo e não o interesse individual. Tem lá muita gente trabalhando pelo seu interesse, ou da sua corporação, do seu setor, que não deixa de ser legítimo, mas o problema é que, diante de um dilema mais amplo, que é o Brasil, é que você não pode pensar só na sua corporação, olhar só para o seu umbigo. Você precisa ver o mapa do Brasil, precisa ver o país como um todo. Então, eu acho que é nessa medida que um parlamentarismo hoje, com o descrédito que tem o parlamento perante a sociedade, a menos que ele fizesse uma revolução e trouxesse uma renovação eu diria, pela metade no Congresso. Mas eu não acredito que a Câmara se renove em 50%. Nós precisamos nos preocupar de compor uma Câmara, um Senado e para a Presidência da República com líderes que possam representar e ter o apoio da sociedade para fazer as mudanças necessárias do país. Caso contrário, nós vamos continuar reclamando. Ana, 31 anos de SESCOM, posse do Lewandowski no lugar do Chamum. Eu achei que aqui ia se falar muito sobre déficit público, porque são as pessoas que lidam com números, né? Mas pouco se falou. Aqui se falou muito da inovação, e eu acho que uma das marcas que o Chamum deixa é um esforço muito bem sucedido. Não só no aperfeiçoamento tecnológico de uma marca consagrada, que é a SESCOM RS, mas é também, sobretudo, eu diria, uma revolução que ele fez no relacionamento com as instituições políticas. Na hora que nós falamos agora que todo mundo quer estar longe de políticos, o SESCOM faz o caminho inverso, vai em busca dos políticos. E na democracia, Diego, a única via de você ter uma interlocução é com a via política. Então, veja só, aqui estão representantes da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Vereadores, do Senado Federal, que tem a honra de estar aqui representando, e isso revela a grandeza e a boa compreensão de quem é realmente democrata. O prefeito de Porto Alegre, a primeira-dama Maria Helena Sartori. Eu acho que essa convivência é que faz exatamente dar significado institucional ao que o SESCOM vem fazendo no Rio Grande do Sul. Muito bem. Bom,
Para terminar, deixa eu te fazer uma declaração aqui. Tu estás indo muito bem, sabemos disso no Senado. Melhor é impossível, imagino eu, reconhecida, mas eu sinto muita saudade também de ti no jornalismo. Obrigada. Fico muito feliz. Já não se faz mais. Eu diria assim, existem exceções. Você, por exemplo, agora para retribuir o teu elogio. Mas, Diego, eu virei a página. Eu como teu ouvinte, telespectador e leitora assíduo que fui durante muito tempo. Graças a isso eu fiz os 3 milhões de votos aqui, então eu agradeço os meus queridos eleitores. Muita gente me pergunta, você não tem saudade do teu? Eu disse, não, eu virei a página, né? Então a gente faz isso exatamente para conseguir. Queria aproveitar, Diego, uma pregação que eu tenho feito. Vamos atravessar, não vamos para nenhuma aventura de atalho constitucional. Vamos até o dia 7 de outubro, não vamos anular o voto, não vamos votar em branco, não vamos nos abster. Não vamos entrar no canto da sereia do anule tudo, não vai votar, não sei o que, de protesto. Isso é o pior serviço para a democracia brasileira. Muito bem. Beijo, querido. Beijo. Obrigada. Cumprimentos, parabéns, Ana. querido. Espero que goste do 3 no Divã. Já estou lendo. Obrigada. Obrigado. É o livro que eu ganhei da senadora. Um abraço. Beijo. Obrigada. Valeu, Obrigada. Prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa Júnior, vindo prestigiar esses 31 anos do SESCOM, a posse da nova diretoria. Prazer te encontrar, prefeito. Prazer é meu te encontrar nesse evento aqui de empreendedores, de empresários e de um sindicato empresarial que tem um papel extremamente importante. O SESCOM já há bastante tempo tem um programa de patrocinar uma consultoria que faz estudos sobre a máquina pública do município e do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Então é um sindicato que se envolve nas questões de interesse público. No seu discurso ali, o senhor falou agora há pouco, mais uma vez deu ênfase nisso que é uma espécie de mantra, sempre que o senhor se manifesta, que é aquela coisa de os atores sociais, os atores políticos servirem a sociedade e não se servirem da sociedade. O senhor está falando, evidentemente, de tudo isso que nós estamos vendo aí que não se consegue mexer, né? Privilégios adquiridos e outras coisas tantas que a gente vê aí que é tão difícil. Ao longo de 10, 15 anos, né, o Brasil inteiro assistiu calado a tudo que foi feito na máquina pública e é o que levou o Brasil a estar no caos que ele está hoje. Porque pequenos favores foram feitos da máquina pública para alguns setores. E esses setores e as entidades que representavam esses setores aceitavam os favores, se calavam, mesmo sabendo que do ponto de vista não só ético, do ponto de vista de princípios, do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista financeiro, econômico, de estrutura, o Brasil estava se afundando. Então eu fico muito feliz quando entidades, quando representantes, quando líderes setoriais não se vendem, não só a máquina pública, mas principalmente não se vendem a interesses exclusivamente privados, gente. Porque eu sempre digo, a soma de interesses nunca dá o interesse público, né? Então, se entidades como o SESCOM, que não fazem, outras, ficassem apenas defendendo os seus associados e o seu setor de atuação, certamente ela não estaria como um todo contribuindo para a mudança da sociedade. E o SESCOM, com esses estudos, com essa participação, com essa visão técnica para além dos seus interesses, tem essa participação. E só se faz reforma assim. Todas as reformas que foram feitas estruturais no Brasil, a gente teve uma parte das corporações que patrocinavam outdoors, patrocinavam cartazes, demonizando alguns parlamentares e alguns políticos. E talvez aquela parte que deveria representar realmente a sociedade civil organizada, pensando mais no interesse coletivo, se calava. E aí nós chegamos à situação onde a gente tem uma pessoa que está na cadeia e que tem a maior intenção de votos do Brasil. Que loucura isso, né?
Isso explica o que, na sua opinião? Esse cenário brasileiro, ele é impressionante. A gente tem, pelas pesquisas, assim, se capta, né, um ódio do eleitor, uma descrença na política, achar que vale tudo. Eu acho que o Brasil decresceu moralmente, eticamente, com os últimos acontecimentos aí ao longo dos 10 anos e até acontecimentos aqui bem recentes. E, de novo, se nós não tivermos aqueles que tiveram oportunidade, né, de se tornarem formadores de opinião, que são aqueles que puderam estudar, a elite cultural, a elite intelectual, a elite empresarial, a elite da mídia, se não houver uma conscientização de que é através dessas lideranças que o país muda, a gente não vai mudar. A gente teve uma recente greve dos caminhoneiros, que foi mobilizada por interesses setoriais específicos, muito específicos da sociedade. E teve o apoio da maioria da sociedade, das cidades que ficaram sem alimentação, sem combustível, sem transporte, sem saúde, sem segurança, tamanha a raiva e a vontade de se manifestar contra alguma coisa. Então é um momento muito delicado da sociedade, é um momento muito perigoso, porque nós temos eleições para governador e para presidente da República que dá o futuro do país, né? Dá o comando das estruturas. E se o próximo presidente, Diego, vai ter a coragem de fazer as reformas ou não, porque só se constrói futuro fazendo reformas. Eu sei que a gente fala, tem um mantra da gestão, né, Diego? Mas a gestão é naquilo que a lei não tranca. E a reforma muda aquilo que a lei está trancando. Então, o dinheiro público ele é dividido por lei, né? A gente precisa de reformas para mudar a destinação do dinheiro público. Eu até fiz referência aqui, e eu sei que eu estou me alongando, mas quero aproveitar a oportunidade. Um dos estudos do SESCOM que mais me impressionou era sobre Porto Alegre. E ele demonstrava isso, há uns 2, 3 anos atrás, muito claramente, que a grande parte do orçamento da cidade, do dinheiro público de todos os habitantes, ia para uma pequena parcela da população. E é por isso que a gente está com as reformas da Câmara de Vereadores, para tentar alargar mais isso e o Estado cumprir o seu papel, que é dar um mínimo de igualdade, de consistência, né, na vida de todos os habitantes. Prefeito, fiquei muito impressionado com um PowerPoint seu que eu vi, que aponta que se não fizer nada, não dá nenhum reajuste, não repõe a inflação, não faz nada, a folha de pagamento de ativos e inativos cresce 90 milhões por ano, sem fazer nada. Ou seja, é um negócio de maluco. Só que o problema é o seguinte, é o tal do direito adquirido, que na verdade, em muitos casos, eu há muito tempo digo, sei que o senhor pensa assim, é o privilégio adquirido. Coisas absolutamente indefensáveis que são defendidas por categorias e até por setores da sociedade. Como é que desmonta isso? Porque sempre vai parar na justiça e a justiça também tem os seus privilégios que não quer tocar. Portanto, sempre vai julgar a favor dos privilégios. Em regra, é isso que nós estamos vendo. Como é que... Porque eu estou falando de prefeitura, mas tem no estado do Rio Grande do Sul, tem na União. Como é que se desmonta esse sistema, que é um sistema perverso, pervertido, nefasto, que está arruinando a sociedade, a governabilidade, eu diria, do Brasil? No Estado a gente tinha um discurso que dizia que o problema do Estado, aquele velho ditado, né? A culpa é minha, eu boto o que eu quiser. Então se dizia que o problema do Estado era a dívida com a União, que era um achaque, que era um absurdo. Faz quase 2 anos que o Estado não paga a dívida com a União e nós continuamos falidos, porque a folha de pagamento está em quase 80% de toda a receita corrente líquida. E aqui na Prefeitura, tu foste preciso, a folha aumenta 90 milhões com nenhum serviço novo prestado à sociedade, com nenhuma hora extra de nenhum servidor, com nenhuma contratação, porque já nós temos a nossa legislação aumentos automáticos, independente de desempenho, independente de chefia, independente de responsabilidade, de comprometimento e o pior de tudo, independente de ter dinheiro ou não no caixa. Então o dinheiro para pagar, que tem que pagar o servidor, ele sai do investimento que seria em drenagem, do investimento que seria em saneamento. Porto Alegre tem 44% do esgoto não tratado, do dinheiro que seria para concluir as obras da Copa, enfim, e vai sendo drenado para a folha de pagamento que cresce desmedidamente. E isso causa um outro prejuízo, porque tu não pode corrigir as injustiças salariais. Quem ganha muito na prefeitura vai sempre ganhar muito. Quem ganha menos vai sempre ganhar muito menos em relação
a quem ganha mais, porque os aumentos são tão gigantes que tu não tem condição de fazer diferença para algum setor ou outro da prefeitura. E o modo de a gente transformar isso, de novo, é por reformas, é por leis. Esses aumentos que tem na prefeitura, Diego, não se tem mais no estado há 20 anos e não se tem mais na União há 20 anos. E veja bem o futuro, então. Nós queremos estar quebrados como o Brasil, nós queremos falir como o estado faliu. A prefeitura vive uma crise estrutural e essa crise é de longo tempo. Se nós aprovarmos as reformas, Porto Alegre tomou a decisão de que ela não vai quebrar, mais do que está quebrada. Mas se a gente não aprovar, a gente se encaminha para virar um estado do Rio Grande do Sul. E, de novo, para a gente retirar esses aumentos automáticos é por lei. Por isso que eu digo, a verdadeira mudança no Brasil, ela só vem através de reformas, de quem tiver coragem de encaminhar projetos para os legislativos e mudar a estrutura jurídica. Eu tinha um colega meu na faculdade, que ele era presidente do centro acadêmico, ele era comunista. E quando os professores de teoria geral do direito e filosofia perguntavam o que é o direito, ele sempre respondia: o direito é a ferramenta das elites, dos privilegiados manterem seus privilégios e se manterem no poder. E é isso mesmo, o direito, a lei, é a forma de manter as coisas como elas estão. E a forma de transformá-las também é através de lei, através das reformas. Muito bem. Prefeito, prazer revê-lo. Vou te encontrar aí. Um abraço. Valeu. Este é a Opinião Livre de hoje, posse do Sescom RS aqui na Sojipa. Obrigado pelo prestígio, pela audiência, um abraço, tudo de bom para você.